E eu inicio falando exatamente que é impossível tratar de todos os aspectos dessa missão, a missão messiânica, em um estudo. Então, qual que é o objetivo do estudo? É trazer um panorama para que você conecte com aquilo que você já sabe, para que você confronte com aqueles estudos que você já ouviu, porque o que eu vou ler são versículos bíblicos, e para que possa ser um caminho, uma placa, né, uma direção para nós passarmos a crer de uma forma mais correta, mais próxima do que a palavra. Todos esses aspectos principais, eles são claros, os fundamentos são muito claros na palavra. Mas o que a gente precisa fazer para compreender uma leitura bíblica judaica contextualizada e sólida? Porque a palavra é judaica. Antigo e Novo Testamentos, eu sei que eu falo isso com muita frequência, mas quando nós não compreendemos essa clareza de que mesmo que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, foi escrito em ele, depois foi escrito por judeus, com um pensamento hebraico, com um pensamento judaico. Então eu tenho que interpretar todas as coisas com esse mesmo princípio. Aí a palavra começa a clarear no contexto original. Então você tem várias formas de entender as escrituras. Você pode pegar a cultura de qualquer povo e ler aquela cultura e você tem uma interpretação diferente. Quando eu volto para o original, faço essa leitura profunda, contextualizada, sólida, isso me dá um norte, um paralelo, um profundo para que eu possa basear a minha fé. E essas imagens que eu gerei falam muito do dia Yeshua. Eu tentei não gerar rostos, né? Porque ninguém sabe o rosto como ele era, né? Tem ali algumas hipóteses, mas o que a Bíblia diz é que não havia nele beleza ou formosura. Isaías 52. Então ele está ali sentado com famílias, sentado com as crianças e compartilhando da palavra. Gênesis 3 começa a falar do Messias. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a descendência do mal e a descendência do bem. A descendência da mulher, a descendência o próprio Yeshua, esta te ferirá a cabeça. Então, coloquei um calcanhar pisando a cabeça da serpente. Porém, a serpente ferirá o calcanhar. Esse texto começa a falar do Messias, que a caminhada dele seria uma caminhada onde o inimigo tentaria paralisar, onde o inimigo tentaria acessar seu calcanhar. Inclusive, isso tem uma explicação rabínica profunda do calcanhar do Messias. Eu não vou falar sobre ela hoje. Mas aqui começa a falar em Gênesis sobre esse Messias de uma forma profética. E nós vamos aprofundar cada vez mais na revelação desse Messias. Certa feita, Yeshua andando com dois dos seus discípulos num caminho chamado Caminho de Emaús, e eu já ministrei muito sobre esse texto, porque é um texto que eu gosto, com um apego sentimental mesmo, porque ele é muito nobre. Diz assim, e ele lhes disse, Yeshua, vocês são necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Por que não creem no que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo, o Mashiach, padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? Ele havia morrido e havia ressuscitado, já estava ali cobrando o texto de Cristo. E, começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, e por todos os profetas, explicava-lhe isso, o que dele se achava em todas as escrituras. Ele falou, eu vou lembrar vocês o que está escrito na lei de Moisés, o que está escrito nos profetas, o que está escrito nos salmos, o que está escrito nos cantares que falam a respeito deles. Fizeram uma bela caminhada, e Yeshua ensinando para eles, já lembrando as palavras da Tanar, que nós conhecemos como Antigo Testamento, sobre eles. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que queriam ir embora para mais longe. Eles, os discípulos, o constrangeram, dizendo, fique conosco porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. O que Yeshua quer é que nós o conheçamos, que nós o reconheçamos, e que nós o convidemos para estar dentro. Para que a missão dele se torne a nossa missão. Para que ele possa nos ensinar qual é essa missão. O meu papel hoje é de apontar na palavra essa missão. E o seu papel, e obviamente que eu me incluo,
é colocar ele sem prática. Porque ele tem uma missão que foi dada também a nós, com exceção de morrer na cruz. De morrer em madeira. Mas a missão dele é a nossa missão. E nós vamos aprofundar cada vez mais nisso. Yeshua, pouco antes de morrer, eu não fiz uma cronologia aqui, tá bom? Tô falando de conceitos. Pouco antes de morrer, ele foi orar no monte. E diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto de terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Yeshua estava com um cálice lá, será igual nós falamos agora? Levou lá na Alforge, ali no cálice, massa de cálice. Do que ele estava falando aqui, então? Zirut. Ele estava falando da missão. Senhor, esse propósito pelo qual eu vim e eu cumpri até agora é demasiado pesado. Ele sabia que ele ia morrer. Crucificação era algo comum que Roma havia implantado ali em Jerusalém, todo Israel. Então ele andava pelas ruas e via pessoas crucificadas. E alguns filmes que demonstram isso. E ele olhava e certamente lá dentro do coração dele falava, e a hora deve chegar. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, ele diz, Senhor, eu sei da minha missão. Cálice, nesse caso, é a missão. Todas as vezes que nós explicamos o nosso cálice aqui, nós precisamos lembrar que nós temos que chamar uma missão que precisa ser cumprida diante do Senhor. Que não é só como um vinho que a gente bebe e aí acabou. Há uma missão por trás disso tudo. E aonde que nós conseguimos ver isso com uma clareza muito grande? Em Pêssar. Nós celebramos agora um pouco. Nós falamos 4 cálices. E esses 4 cálices falam da missão do Messias. Em Shemot, Deuteronômio 6:7, diz: vos tirarei, vos salvarei, vos redimirei, vos tomarei para mim como povo. O Senhor nos toma, nos resgata, nos redime, nos toma para ele como povo. Mas ele também quer que nós sejamos agentes dessa missão. Porque o mundo está opresso, o mundo está em trevas. E quem vai levar a mensagem? E quem vai fazer esse papel hoje? Nós precisamos fazer isso. Foi nos dar a segunda vez. Na Páscoa, cada casa que seus comandos, suas saúdes. Vou cumprir o propósito de patriar esse Abraão, Isaac e Jacó. Os 4 casas, e o cálice de Elis. E os 3 pães. Todos eles. Então, eu quero fazer um levantamento, já crendo na existência do Messias, de profecias messiânicas. Eu selecionei basicamente Isaías, para nós estudarmos essa testificação de que ele existe e de que ele age, de que ele tem um propósito pelo qual nós devemos também cumprir. Olha que lindo esse texto. Isaías 9:5-6. Há debates enormes se esse texto está falando sobre o Messias, dos rabinos que não entendem Yeshua como Messias. Mas quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada, nós conseguimos encontrar Isaías 9 falando, é o Messias. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E aqui olha a Zirut, a missão. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para firmar e o fortalecer com justiça, com retidão, desde agora e para sempre. O selo do Senhor, e o cuidado, os ciúmes do Senhor dos Exércitos, fará isso. Essa foi a missão dada para o Messias. O governo está sobre ele. E ele seria, ou será e é chamado Conselheiro, o forte, o Deus forte, aquele que conhece toda a eternidade. E aquele que é o príncipe da paz, que traz sobre nós a paz. Vamos adiante? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, a descendência de Jessé. Um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Ruach HaKodesh. E o Espírito trará entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. A missão do Messias passa por executar sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza sobre as nossas vidas. E passa sobre as nossas vidas para levarmos adiante todo esse pensamento.
deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará, Yeshua julgará, mas não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que Yeshua fala lá adiante? Fala, eu não vou julgar vocês, Moisés vai julgar. O juízo, a justiça que o Messias traz sobre a terra é todo baseado no que ele disse sobre os discípulos de Emaús. Haverá de se cumprir sobre mim Moisés, os profetas, as escrituras, e ele fala assim, vários lugares. Esse texto, ele não fala do Mashiach, mas é um dos textos mais comentados no meio dos rabinos, que expressa a presença e a missão do Messias. Isaías 46, 10. Anuncio o fim desde o princípio. Quem pode fazer isso? Só o Senhor. Anunciar o fim desde o princípio. E desde os tempos antigos, o que ainda não foi feito. Não há nada que ele não saiba. Não há nada novo debaixo do sol. Nada. E eu digo, o Senhor, Yeshua, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. A vontade do Messias é a vontade do Pai, porque eles são um, vou falar isso adiante. Quando esse texto é lido, Isaías 46, 10, a comunidade judaica inteira entende. A vontade do Pai se manifestará e prevalecerá através do Messias. O conselho do Messias subsistirá. A missão do Messias perseverará. Ainda que a serpente colocar empecilho nos seus pés. E eu quero ler salmos que vão falar também sobre a missão do Messias. Nós vamos aprofundar um pouco mais. E aqui eu coloquei só o salmo, porque é o salmo inteiro. O salmo é messiânico, todo o contexto do salmo vai estar conectado a isso. Mas eu coloquei aqui as frases específicas. Davi então escreve: o Eterno, e algumas traduções dizem, o Senhor disse ao meu Senhor, o Eterno disse ao meu Senhor: senta-te à minha destra. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando nós lemos adiante, Apocalipse, outros textos, onde Yeshua está sentado, à destra do Pai. Então diz o Senhor, o Eterno ao meu Senhor, diz Adonai para Yeshua: tu és meu filho e hoje te gerei. Assenta-te à minha destra. Porque a tua missão é ser. Salmo 72. Florescerá nos seus dias o justo, Yeshua de Sadik, e a abundância de paz haverá, até que não haja mais, nem haja mais a lua. Todos os reis se prostrarão diante dele, e todas as nações o servirão. E Yeshua vai colocar ordem em todas essas coisas. Não fiquem preocupados. Agora eu estou pago não sei o que, agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo. Aqui é. As pessoas falam sobre paz. E Yeshua vai governar fisicamente sobre todas as coisas. O reino não se apartará do trono de Davi. Todas as nações, todos os reis se prostrarão diante dele. Todas as nações o servirão. Salmo 110. O Eterno jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é o sacerdócio? O sacerdócio eterno, o sacerdote para sempre. E discipulado nós vamos falar sobre a ordem de Melquisedeque. Já falou sobre o outro, vamos falar um pouco mais, tá? Nas quintas-feiras. O Senhor diz que ele é sacerdote, tá? Que ministra diante do Pai em favor de nós. E cumpre a missão que nós vamos encerrar adiante. O Salmo 98. Fiz aliança com o meu escolhido, diz o Senhor. Jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua descendência. Yeshua é descendente de Davi, e essa descendência ela é perpétua. A partir de Davi até Yeshua, o reino, o poder de Deus se estabelece e se firma em Yeshua. Salmo 45. Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Tu amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus te ungiu como óleo da alegria mais do que os teus companheiros. Ao mesmo tempo que ele está falando do eterno, ele fala: o Senhor ungiu ao Messias para que ele seja mais alegre com o óleo da alegria do que a todos os seus companheiros. Quando a gente pensa no Messias, antes de eu conhecer essa realidade, eu sempre visualizava a imagem, mesmo que eu não soubesse o posto, mas eu imaginava Jesus sério. E todas as pinturas, tudo que existe só agora, depois de inteligência artificial, a gente consegue pensar, na verdade, talvez depois de The Chosen, que a gente vê Jesus rindo,
feliz, ele foi mexido com o óleo da alegria. Ele é muito alegre, ele é muito feliz. E ele se relaciona conosco com a mesma alegria. E não como um homem mau que fica anotando os vossos pecados e dedurando para o Pai. Tira essa visão de sua cabeça. Ele é o nosso intercessor, do teu Pai. E agora, então, nós vamos detalhar a missão do Messias. Cada item, vários itens que estão na palavra que cumprem o propósito dele. E nós vamos comentando. Ele veio para revelar e nos conduzir ao eterno. E essa é uma missão que às vezes ela é esquecida. Porque nós focamos, obviamente, em buscá-lo, em entendê-lo, em compreendê-lo, em ler as suas palavras. Mas ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Então nós precisamos restaurar em nosso coração essa identidade de buscar o Pai. De buscar a Deus, o eterno. A palavra fala que nós nos convertemos a Deus através do Messias. Através dos mandamentos explicados e ensinados pelo Messias. Ele vem purificar e restaurar o culto a Deus. E eu tenho falado muito aqui sobre a questão da reverência do culto. Muito. Porque se entrar aqui dentro uma autoridade secular, seja ela qual for, um vereador que seja, que tenha sua honra, provavelmente nosso comportamento vai mudar. Nossa, uma autoridade, né? Vamos colocar na frente, vamos honrá-lo, vamos perguntar se ele quer alguma coisa. Né? Se ele vier falar, então, normalmente a gente vai fazer o silêncio. Agora nós estamos diante do eterno, através do Messias. E nós não conseguimos compreender o início. Nós não conseguimos compreender. Eu falo para mim, acabei de falar que eu vou me extrair para várias coisas hoje no início. Mantendo meu coração, lutando, fechando os olhos. Mas nós perdemos essa reverência que ele tem restaurar. Quando eu entendo que o papel dele, a missão dele é nos conduzir ao Pai, quando eu fecho meus olhos, ou quando o ministro do louvor fala, põe-te de pé, fecha os teus olhos, te concentre no Senhor, isso vai trazer alegria no teu coração. Não é te manipular, é te conduzir ao eterno. Mas todos são livres para ter necessidade, os olhos abertos. Ele é o exemplo perfeito, 100% homem e divino. Ele sofreu e passou por todas as nossas tentações. E ele não pecou. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e falamos, não dá, e Yeshua fala, dá certo. Eu não consigo, ele fala, consegue, eu consegui. E se nós falarmos para ele, mas o Senhor era, né? Mas ainda enquanto ser humano, o Filho de Deus, cheio do poder de Deus, ele fala, você também se enche do mesmo poder, busca Deus da mesma forma, porque é possível. Não é utopia ser assim. E talvez essa seja a maior sofisma que tem sido pregado nesse vídeo. Não! Deus te entende. Calma. Ele sabe da sua humanidade. Sabe, lógico que sabe. Mas ele não aceita o nosso pecado, não adianta. Porque ele nos quer em santidade. E é o padrão alto. Eu e mais somos um. Ele é um exemplo perfeito. Ele representa o Pai em plenitude. Ele é um modelo para a redenção futura. Que eu lá tinha a redenção completa. Quando nós pensamos na perfeição do mundo, nós olhamos para o Messias e falamos, é possível. Porque ele viveu isso aqui. Ele viveu a perfeição. Então ele é o único que consegue, que conseguirá, e todos os rabinos, ainda que não sejam messiânicos, vão concordar com isso, só o Messias vai conseguir trazer a redenção completa sobre a humanidade. Ele é o modelo para isso. Sabe qual o outro modelo que ele é? Vou falar isso adiante. Ele veio para cumprir obedientemente a Torá. Ele cumpriu os mandamentos, todos os mandamentos que eles eram cabidos. Ele cumpriu com excelência, com temor, com reverência. O único momento que nós podemos ir Yeshua argumentando com o Pai foi no início. Senhor, essa missão é muito difícil, mas eu quero que siga a tua vontade. E nós nos colocamos diante de várias situações que são para o nosso mal,
que são para o nosso pecado, para nos destruir, e nós rejeitamos, nós fechamos a Deus. Por que eu tenho que viver isso? E Yeshua estava diante da morte e falou: vou vencer, vou prevalecer, vou cumprir a tua vontade. E mais adiante tem textos que falam: filhos, vocês não resistiram ao pecado até a morte. É só isso que a gente tem que fazer. Porque é melhor que o justo morrer do que pecar. Quando o apóstolo Paulo disse: para mim morrer é lucro, mas eu sei que tem mais coisas para fazer aqui, ele está dizendo nesse sentido. Porque primeiro ele tinha convicção da salvação dele. Nós temos. Nós temos. Que vamos morrer daqui a alguns dias. Se Yeshua não voltar a tempo, porque nós passemos para a eternidade, é nem carne. Tessalonicenses, Coríntios. Mas se morrermos, estamos convictos da nossa salvação, porque isso tem que ser feito. Lembra aquela brincadeira quando a gente encontrava alguém e aí comentava da outra pessoa e a pessoa falava assim: você põe a mão no fogo por ele? Aí ele perguntou: você põe a mão no fogo por você? Deveríamos colocar no fogo por nós. Eu sou salvo. Se queimar, não vai queimar. Ele é o amém. Ele é o fiel guardador das promessas. Ele é o Aleph e o Taf, o começo e o fim. Vamos mais adiante. Ele é o proclamador da Messorá do Eterno. O que é a Messorá? As boas novas. Ou Evangelho. Na nossa tradução marquesa, Evangelho é boas novas. No hebraico, Messorá. Ele veio proclamar essas boas novas a todos os espiritistas. Vai começar da onde? A casa de Israel. E a partir dali, a todas as nações. Privilegiados os arredores que ouviram essa mensagem dele. Ele renova a aliança com Israel em Jeremias 31. E essa aliança chega para nós também de uma forma válida. O que é a aliança renovada? O que é a nova aliança? Vou escrever os mandamentos na mente e no coração. Ele renova a aliança com Israel para que Israel possa cumprir essa pessoa. Ele é o mestre acessível. E ele vai, através do Espírito, nos lembrar de todas as coisas. Ele é um médico completo que cura o corpo, a alma e o espírito. Não há nada que ele não possa curar. Ah, mas por que não estou sendo curado? Porque eu estou com enfermidades. Ele não é obrigado a curar quem fala. A cura está disponível para nós. As curas são alcançadas, mas estão disponíveis. Podemos um dia estudar mais especificamente sobre isso. Porque talvez nós estejamos tão distantes de um acesso a essa parte de curas de Deus de uma forma intensa, que isso está sendo investido. Eu sempre falo, eu tenho esperança lá no fundo do meu coração, lá na mesa da minha fé, de ver mortos ressuscitando. Vocês sabem que isso está com você na Terra, nesses dias, na África, em vários outros países, aqui no Brasil, certamente. Isso é algo disponível para nós. Ele é o médico que cura. Mas ele não cura só doença de cor. Ele vai curar todos os sentimentos. E porque nós passamos anos e anos remoendo coisas na nossa vida. Ele é o médico completo. E a única coisa que nós temos que fazer é falar: Senhor, eu odeio essa pessoa tão lixo. Senhor, eu abro me doer. Eu libero perdão para a pessoa tal. Senhor, me doer. Cura meu sentimento, meu sentimento de inferioridade, cura. Isso dá sobre essa cura. O Senhor ele é um médico completo. E o nosso espírito, às vezes, fica também doente por voar. Há doenças espirituais. E as doenças do nosso corpo são trazidas por coisas da alma e coisas assim. Ele é um médico muito por isso. Qual foi a última vez que você se prostrou, como ele se prostrou ao Horto das Oliveiras, essa família que rua assim? Que você se derramou diante dele, não deixou seu celular tocando para você ficar distraído. Porque essa é a grande luta que nós temos.
chama-se notificações do celular. Talvez o maior dos inimigos de Deus hoje não é mais, talvez não seja nem mais o dinheiro. Essa fase do dinheiro já foi vencida. Ainda é. Mas eu acho que hoje o maior inimigo de Deus na humanidade se chama notificação das redes sociais. É um absurdo. Isso não é sonora, é visual. Você está ali toda hora olhando, você tem um símbolozinho verdinho, você tem um símbolozinho rosinha, e se aquele símbolozinho aparece, o coração palpita. É. Tem escolas que ficam colocando armário, né, para as crianças deixar os celulares, né? Ele é o médico completo que cura toda essa ansiedade. Que sabe quando vai ser sobrinho dele? Nunca, se não for que só ele acesso. Eu creio que a maior parte de nós que já experimentamos muitas coisas. Muitas coisas. E nosso médico. Ele é o médico completo. Vai cuidar das coisas. Ele é o autor da fé. Aonde está a nossa fé? Ele é o autor da fé. Corramos, não fiquemos parados. Corramos com perseverança a carreira que precisa estar proposta. O que é carreira? Missão, Srihut, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua, ele, em o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, do que ele foi ungido com o óleo da alegria, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, e ele está sentado lá onde Salmo falando, à destra do trono de Deus. Hebreus 2. Ele está sentado à destra do Pai. Assim como profetizou. Ele, por causa de tudo isso que nós já vimos, ele consuma, ele certifica, ele atesta, ele sela a esperança que eu tenho, a fé que eu tenho, a convicção que eu tenho. Ele valida isso em nós. Yeshua é aquele que traz a santificação através do perdão dos pecados. E, irmão, se nós não recebermos o perdão dos pecados, será tudo em vão. Seremos meros religiosos de blá blá blá. Se você não consegue olhar para a sua vida e falar, eu sou perdoado de Deus. Eu verdadeiramente fui lá falar esse sangue no cordeiro que retornamos. Se você não recebe perdão nele, a sua caminhada é vã. Porque você vai chegar lá adiante e certamente nós nos encontraremos com ele e ele vai falar, o que você fez no perdão que eu te dei? Por que você não vergonha no seu coração durante tanto tempo? Se tem alguém que vive essa situação, permita ser aconselhado. Se você é uma mulher, procure um esposo assim, procure as igrejas aqui de Fogo amanhã. Se você é homem, procure os irmãos que você vê que no início aqui fala, eu tenho algo no meu coração que eu preciso expulsar para fora. Eu preciso receber cura, perdão, libertação, porque a vida não progride. Ah, mas foi algo que eu cometi há 30 anos atrás, você está parado nesse lugar até hoje. E precisa de perdão. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. Não adianta você querer procurar em lugar nenhum. Se você acredita na palavra, fica na palavra. Para quem fica buscando um monte de coisa. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O nome Yeshua significa salvação. Salvador. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, a gratificação do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça nos alcançou, é a vida eterna por Yeshua HaMashiach, o nosso Adão, o nosso Senhor. É só através dele que nós deixamos de receber esse salário. Imagina você falar, esse salário eu não quero. Eu receber a vida eterna diante do Senhor. Ele é, então sua gorda, você salva assim. E só por isso, que não é só, é tudo isso, ele é o representante pleno da terra. Olha como ele fala, ele se relaciona com Deus, como ele quer que nós sejamos.
Yeshua orando ao Pai. Dê-lhes, Senhor, a tua palavra. E o mundo os odiou. Você está sendo odiado? Ótimo, está no caminho certo. Você está sendo odiado por causa da palavra, e isso é o que Yeshua disse que aconteceria. As pessoas vão te ridicularizar por causa da palavra, parabéns, este é o caminho. Hora nenhuma Yeshua falou assim, vida boa, vai ser tudo lá em ti. Ele fala que nós temos vida abundante, mas com perseguições. O mundo nos odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não vos peço que os livre do mundo, olha, não é para a gente sair daqui agora, senhor, eu quero morrer para o céu. Não. Eu peço que os livre do mal. O Senhor nos livre do mal, mas quando eu corro para o mal, ele me livra. Captou? Ele vai nos livrar do mal. Ele vai fazer os livramentos. Mas se eu pego nas minhas pernas, as minhas mãos, o meu veículo, e falo, eu vou para o mal, você vai morrer. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Meu querido, minha querida, se você quer a verdade dá palavra. Não há outra verdade. Talvez eu nem precisasse falar isso. Pensei que eu não tenho cursos em horóscopo, em tarô, em cartomante, em qualquer outra coisa. Com todo respeito, nós temos as pessoas. Não é a verdade. A verdade é a palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eles estão aí. É por eles que eu me santifico a mim mesmo. Ah, então Yeshua também se santificava. Yeshua também sabe dizer não. Sabe o que eu aprendi? Que a palavra mais difícil de falar é não. Sabe o que eu aprendi? Que a palavra mais libertadora do mundo é não. Quando você fala para uma pessoa assim, não vou fazer, não vou me sujeitar, não vou me submeter a isso, não concordo, não vai ser, não sou o mundo. Isso é libertador. Vamos adiante? Para que sejam santificados na verdade da palavra. E não rogo somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que, pela sua palavra, de crer em mim, orando por nós, desde aquela época. Agora, olha como é que ele vai falar sobre a questão de representar o Pai. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, a mesma mente, o mesmo coração, os mesmos desejos, os mesmos aptidões, os mesmos dons, a mesma ação. Ele e o Pai são um. Que também eles, eu e você, sejam um em nós, para que não creia que tu me enviaste, porque o mundo não está crendo mais. Porque o mundo está até aqui de religião. E a gente encontra pessoas que falam, não quero nem saber, não aguento mais, não tolero mais, não suporto mais, eu ouço isso com frequência. Eu cansei de ouvir a palavra. Eu cansei de ouvir pessoas que se apresentam como homens e mulheres de Deus, mas no fim das contas fazem muito errado. Por quê? Porque nós somos um. Eu falo, somos como igreja. Individualmente nós temos que ser. Ainda que o resto do mundo não queira. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Nós temos que viver uma comunidade de perfeição. É possível? É possível. Depende de nós. Falei isso no ano passado. Uma coisa só termina estragada. Uma comunidade, uma igreja, não acontece. Por que as igrejas da Europa são praticamente todas fechadas? Porque não corrigiram seus erros. Porque não tinha pessoas que chegavam no lado das zonas e falavam assim, vamos corrigir essa cota. Isso aqui não está indo para o caminho certo. A palavra não é instruir desse jeito. Eu não quero fechar essa comunidade. Eu não tenho esse desejo, esse interesse. Nós vamos corrigir as rotas. Nós vamos andar em perfeição de unidade. Para que o mundo conheça que tu enviaste a mim. E os que têm, e que os que os têm amado a eles, como me tens amado a mim. As pessoas verão o amor de Deus nas nossas vidas se nós permanecermos nessa unidade, nessa missão. João 17, 14, 23. Ele é o representante perfeito do Pai. Ele é o redentor de Israel, Gaal de Israel, aquele que redimiu Israel, aquele que tirou o povo do Egito.
que libertou a escravidão, que tem sustentado até os dias de hoje, que tem dado vitória à nossa vida. Ele é o Redentor de todas as nações, porque nós fomos alcançados, as nações foram alcançadas através do Messias. Efésios 2 diz: antes vocês estavam longe de Deus, longe do Messias, longe da comunidade de Israel, mas agora, pelo sangue do Cordeiro, vocês estão perto. A mesma redenção que o Messias trouxe a Israel, trouxe as nações, trouxe para nós indivíduos. Às vezes você olha para o mundo e fala, está tudo destruído. Você, como indivíduo, tem que estar restaurado, redimido pelo Senhor. Ele é o teu Gaal, teu resgatador, teu redentor, redentor de toda a terra. Ele é Senhor de toda a terra. E eu quero citar esse homem chamado Maimônides, porque ele fala de coisas que estão acontecendo, já aconteceram, vão acontecer, e adiante testifica que essas coisas são reais. Maimônides, nós conhecemos no Ramban, num texto chamado Reforma da Reina 11:12, ele fala de quatro missões do Messias. Restaurar a soberania judaica. Isso já aconteceu em partes, em uma grande parte. Israel existe, Israel está consolidado, Israel está firmado por causa do Messias, por causa do Eterno. Reunir os exilados, isso já aconteceu, está acontecendo todos os dias. Israel está restaurando o seu povo, voltando o seu povo para a terra. Primeiro, que já existe uma terra. Reconstruir o templo. Ainda não tem tempo lá. Mas qual é o templo hoje que Yeshua restaura? Nós somos templo no Espírito. Todo aquele que o recebe com o Senhor, sua vida se torna templo de Deus, templo do Espírito. Quarto, fazer as nações andarem nos caminhos da Torá. E aí? Os missionários que vão às tribos contam que eles chegam no meio do mato, no meio do nada, e perguntam: você conhece Jesus? Sim. Já passou alguém aqui, já falou dele. Conhece Davi? Conheço. Conhece Salomão? Conheço. Essa mensagem está sendo entregada até os fins da terra. As nações estão andando na Torá? Talvez não tanto, porque eles estão ensinando de uma forma rasa. Não, Jesus aboliu as leis, não, isso aí é só graça. Tá errado. Mas o que Ramban falou que o Messias faria está acontecendo de uma forma muito intensa. E então, um belo dia, Yosef fica Miriam, José e Maria, com seu bebezinho no colo, foram ao templo, nas escadarias do templo. Eles encontram um homem que ora por Yeshua. E olha que coração linda, baseado no que eu acabei de ler. Cumprindo-se os dias da purificação de Miriam, Maria, segundo a lei de Moisés, porque os pais de Yeshua e Yeshua foram exímios guardadores da lei, o levaram para Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e ele era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O que era que o Maimônides falou? Restaurar a soberania judaica, restaurar, consolar Israel. E o Espírito Santo estava sobre Simão. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, o Mashiach de Jacó. E pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Yeshua para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz do céu, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para eliminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Eliminar as nações, todas as nações, para dar a Torá, a lei do Senhor, e para restaurar Israel. José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que ele é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Muitos aceitaram e alguns não quiseram. E até hoje é assim. E para sinal de que é contraditado, Yeshua seria questionado. É ou não é? É ou não é? É ou não é?
Eles estão sentados, existem vários debates de rabinos com cristãos, não chegam a lugar nenhum, porque ainda há um véu sobre os olhos de vários judeus, mas ainda há um véu sobre os olhos de vários cristãos que ele tem pensado. E esse tempo está acabando. Uma espada traspassará a sua própria alma, prevendo a morte dele, e prevendo, configurando o cumprimento de Gênesis 3:15, a serpente picando o calcanhar do Messias, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele conhece a palavra antes de sair da nossa boca. E quando a verdade dele é clareada, os pensamentos dos corações, a verdadeira fé ou uma máscara se manifesta. Esse Mashiach é a redenção de todos os povos. A oração de Gideon foi toda baseada em Isaías 42 e 49. Olha que imagem linda, né? Como se fosse segurando o bebê com os pais ali, lá em Jerusalém, apresentando ele ao Senhor. E Yeshua veio trazer a paz ao mundo. Para todo mundo? Sim. Para quem busca. Eu vos deixo a paz. Eu dou a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não é aquela situação de falar assim, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo em paz, teu dinheiro na conta, a despensa tá cheia, que paz que eu tô sentindo. Não. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. E graças a Deus, eu tenho pai que me ensinou desde criança a falar assim, não tenha medo de nada. E até hoje ele fala, não tenha medo de nada. Certamente ele seguiu aquele ensinamento do Messias. O que te faz temer? O que te faz medo? Pessoas, ideias. O que te faz medo? A paz de Yeshua é a paz do Aleph e do Tav, como já disse, do começo ao fim. É a paz da eternidade. Nós não sabemos quantos cabelos tem na nossa cabeça. Né? Não tenho medo de nada. E esse toque, vou voltar aqui antes de vocês verem. Eu quero trazer de uma forma muito particular. E que entre assim, como a espada de dois gumes no coração dos senhores homens. Yeshua veio enviar homens para viver, difundir e expandir o reino de Deus. Calma, mulheres, seguir a missão para vocês. 1 Coríntios 11:3 fala que o eterno é o cabeça de Yeshua, que é o cabeça do homem, que é o cabeça do homem. A missão que o eterno deu para o Messias foi passada para nós, homens, sacerdotes, homens levantados por Deus. A nossa missão é a missão cabeça. Nós não fomos chamados para ser cauda. Ninguém foi, mas tudo foi de homens. Yeshua veio enviar homens para viver, experimentar, andar, conhecer, difundir, propagar, levar adiante e expandir a vida de Deus. Homens, não se acomodem. Não se acomodem, porque o tempo está vivo. Yeshua vai chegar diante de nós, obviamente, homens e mulheres, vai falar: estive nu e não me vestiste. Estive preso e não foste me visitar. Falamos isso aqui na quinta. Estava com fome, não me deste comer. E alguns vão falar: e eu, Senhor, que dia que eu te vi? Não te vi, não. E ele vai falar: apartai de mim, vós, para praticais a iniquidade. Entender. E alguns vão falar: Senhor, eu não te vi, não te reconheci. E ele vai falar: tudo que vocês fizeram, um dos meus menores, os meus pequeninos fizeste a mim. E eu quero deixar essa palavra como espada no coração, espada na palavra, né? Espada do conhecimento, ser e toca os corações. Homens, vamos assumir nossa missão diante de Deus. Obviamente, mulheres, vocês estão envolvidos em toda a lição do Messias. Mas o chamado nos homens é diferente. E é de mais responsabilidade. Todas as vezes que vocês virem na Bíblia algo como, portanto, enfim, por causa disso, e então, vocês vão lembrar de tudo que está escrito atrás. E, portanto, por causa exatamente de tudo isso que Yeshua é, ele é o autor da nossa salvação.
por ele nos perdoar, por ele nos redimir, por ele ser nosso redentor, por ele nos curar por completo, por ele nos unir ao povo de Israel, por ele cumprir toda essa missão, por ele não ter desistido da missão dele. Ele é o autor de nossa salvação. Não é essa igreja. Não é essa denominação. Não é denominação nenhuma, ainda que elas sejam excelentes. Não é a sua liderança. Ele é o autor da sua salvação. É ele quem nunca vai te frustrar. É ele quem não vai te decepcionar. É ele quem vai ficar com você até o final. E eu quero finalizar com esse texto de Hebreus. Eu quero que você medite nisso de uma forma muito intensa. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, ainda que Deus tenha o elevado a ser o sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, nós lemos o Salmo, como também disse em outro lugar no Salmo que nós também lemos: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É aquele que ministra diante do Pai por nós. É aquele que traz o perdão, a salvação do Pai para nós. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que podia livrar da morte, jardim das oliveiras, lá do Ansema, ele clamou ao Pai, Abraão, sua sangue. Ele foi ouvido quanto ao que temia. Por que ele foi ouvido? Porque ele honrou ao Pai, cumpriu a missão, morreu no madeiro e foi ressuscitado. Por isso ele é o autor da nossa salvação. Adiante. Ainda que era filho, andando aqui na terra, aprendeu a obediência. Guardem isso no coração. Yeshua aprendeu a ser obediente. Ele era pleno, perfeito, mas ele fez as escolhas da obediência. Por aquele que padeceu, sofreu, viveu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação, autor da eterna salvação para nós, para todos aqueles que lhe obedecerem. Não há salvação de graça. A salvação foi dada de graça, nós não merecemos. A graça de Deus nos concedeu a salvação. A causa da eterna salvação foi dada por Yeshua para aqueles que obedecem os mandamentos. Qualquer coisa diferente disso é sofisma. É bonito por fora, mas tirando por dentro para tirar a salvação. Ele, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, e ainda assim de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Guarda essa repreensão do coração, porque não é minha. O Senhor quer nos ensinar o mais sublime em relação à salvação. E enquanto o apóstolo estava ali pregando em Hebreus, ele fala assim: eu queria ensinar tanto filho para vocês, mas vocês estão negligentes em ouvir a palavra. Vocês estão acostumados a pegar um estudozinho no YouTube, ficar ouvindo lá e falar: ai, que bom que eu ouvi isso. Ah, é a campanha da manhã que eu assisti, então ótimo. Vi vídeo de novo lá do Ronaldo. Ai, que maravilha isso. Não é isso. A gente não pode ficar negligente a palavra. Nada vai substituir a palavra. Nada vai substituir o nosso fundamento com Deus. Nada. Vou ler mais uma vez. Sendo ele consumado, sendo ele tendo morrido, ressuscitado, o que ele diz? Quando ele vai morrer ali, a última palavra ali, vai estar ressuscitado. Certamente ele não falou de tetelestai, ele não falou de ele. Ele veio a ser a causa da eterna salvação, o autor da salvação, para todos aqueles que lhe obedecem. Queridos, há mandamentos para nós vivermos essa missão. E o convite do Senhor hoje é: cumpre a tua missão. Cumpre a tua escritura. Anda no caminho do Senhor. Anda no propósito dele, porque ele vai te andar. Não é uma promessa de coach que tudo vai dar certo. Há esforço, há dedicação, há obediência. Mas o final é a vida eterna, junto com ele. Pai, que a meu lado te agradecer, para que o Senhor possa agora testificar no coração de cada um de nós essa missão, esse propósito, esse caminhar na tua presença. Nós lemos, Senhor, dezenas de textos que testificaram a missão do Messias, que também faz parte da nossa missão.
Mas há um chamado específico para cada pessoa. E certamente vai ficar sentado lá. Que Deus clamar a Ti, pelo Teu Espírito, que vem agora trazer essa redenção. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é aquele que molda a nossa vida para podermos andar na Tua presença. E eu clamo, em nome de Yeshua Mashiach, aviva-nos, desperta-nos, sustenta-nos, para não sermos Deus religiosos, mas sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Em nome de Yeshua Mashiach.